Bom, agora a gente fez o nosso tradutor de olá. A gente colocou o idioma e a gente colocou aqui a forma de dizer olá em outros idiomas que não seja o português, que é o inglês, francês e espanhol. Só que dentro desses idiomas nós ainda temos variações. Por exemplo, o português de Portugal é um pouco diferente do português do Brasil. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai continuar fazendo aqui o nosso tradutor de olás, só que a gente vai adicionar mais uma variável para a gente começar a fazer comparações, ok? Comparações mais complexas. Então eu vou colocar aqui uma variação, variacão, lembra que não pode ter acentos, enfim, espaço, caracteres especiais. Aqui eu vou colocar o prompt, que é com a seguinte mensagem: por favor, digite a variação. Aqui a gente pode colocar variação, beleza? Então, veja, deixa eu só dar um espacinho aqui para poder explicar para você. No nosso caso, o PTBR, deixa eu só colocar uma linha de comentário, o PTBR é igual a PT, beleza? Ou seja, isso daqui no caso do olá. Então, deixa eu só mudar isso aqui. O PT o PT do Brasil é igual ao PT de Portugal no sentido de dizer olá, tá? O ENES de EN, no caso, o EN dos Estados Unidos, que é EN US, ele é diferente, beleza? A gente diz lá normalmente hi, e o EN da Grã-Bretanha, que é GT, beleza? Desculpa, GB, lá normalmente a galera fala hello, ok? Então veja aqui, deixa eu só dar uma ajeitada aqui, que o português de Portugal é igual ao Brasil, quando a gente diz olá, mas no caso do inglês, nos Estados Unidos, normalmente as pessoas dizem hi, e na Grã-Bretanha, Inglaterra, as pessoas dizem hello. Beleza? Então, como que a gente pode fazer para fazer essa. Como a gente pode fazer aqui no código essa comparação? Não só de idioma, mas também de variação. É isso que a gente vai aprender agora aqui nessa parte prática, beleza? Deixa eu só apagar isso daqui para que a gente possa construir essa combinação em conjunto. Claro que o código vai ser muito parecido com o anterior, né? A gente não vai ficar reinventando a roda. Então a gente vai pensar o seguinte: se o idioma é igual a PT, eu faço o quê? Alert. Olá. Beleza? Só que, veja, eu ainda preciso analisar a variação. Então, o que, que a gente faz nesse caso? Quando a gente for acrescentar um operador, principalmente o operador lógico, a gente coloca o agrupamento do if, a gente deixa esse primeiro grupo e a gente coloca aqui ó, um e comercial. E a gente monta um segundo grupo. Lembrando que isso aqui pode ser o e ou pode ser o or, beleza? Então a gente vai fazer a seguinte expressão. Olha só. Idioma é igual a PT e a variação é igual a BR ou variação é igual a PT, beleza? Então veja que eu estou analisando uma expressão para verificar se o idioma é igual ao português e isso tem que ser isso ou isso, beleza? Então veja que quando eu coloco os grupos aqui, eu torno isso aqui muito mais legível, beleza? Então eu tenho aqui, no caso, o idioma e a variação. Por quê? Porque eu preciso pensar como o computador vai interpretar isso daqui. Ele vai verificar, nesse caso aqui, se o idioma é português, isso pode ser true ou false, beleza? Ele vai verificar, nesse caso aqui, eu vou colocar um e comercial, ele vai verificar, nesse caso aqui, se isso é true ou false. Lembre-se que se isso daqui for, por um acaso, true e isso true, e comercial ou o end retorna true. Lembra da tabelinha? O e comercial
ele retorna true, ele entra dentro da expressão verdadeira, se isso for true, ou true aqui e true do outro lado, beleza? Se por um acaso isso daqui for false, isso aqui já não é mais verdadeiro, ele já não retorna true na expressão inteira, portanto ele vai pular para o próximo bloco do if, beleza? Vamos com calma, vamos fazer esses ajustes aqui no nosso código e vai ficar mais claro quando a gente for fazer essa parte aqui, ó, do inglês dos Estados Unidos e o inglês britânico, ok? Então, veja que aqui eu estou colocando o primeiro bloco e eu estou colocando o E. Variação é igual a BR ou variação é igual a PT. Então fica português do Brasil, português de Portugal. Talvez você esteja me perguntando, tá, se é isso ou isso, então eu não preciso colocar isso daqui. É bem verdade, mas no nosso caso aqui didático eu vou colocar essa expressão desse jeito. Então veja, aqui eu estou fazendo uma verificação e aqui eu estou fazendo um E. Então ele só entra aqui no alert se isso daqui for verdadeiro e esse conjunto aqui for verdadeiro. Perceba que eu estou misturando esses operadores. Eu estou misturando, mas claro, eu estou colocando aqui uma prioridade na verificação. Porque se eu deixar sem esses parênteses, o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa verificação aqui primeiro e depois ele vai fazer essa. Vai dar ruim na execução. Então, por isso, a gente tem que forçar a precedência desses operadores aqui. Como o E tem prioridade sobre o OU, eu preciso forçar colocando esse grupo aqui. Fechou? Já que a gente já está colocando o idioma português, vamos fazer a verificação do inglês. Else if. Lembre-se que para dizer hi, vamos colocar aqui, ó, hi, beleza? Nesse caso aqui, o idioma ele precisa ser EN de inglês e a variação precisa ser United States, beleza? Fechou? Então, veja que aqui eu estou executando uma primeira expressão e aqui eu estou executando essa segunda expressão. Lembre-se que isso aqui ele só vai ser verdadeiro quando isso for true e isso aqui for true também. Verdadeiro, verdadeiro. Tá bom? Quando eu não tenho uma adição de outros operadores lógicos aqui nesse outro bloco, é desnecessário fazer isso, beleza? Eu também posso resumir e fazer isso daqui. Não tem problema. Eu só preciso colocar os grupos aqui para forçar a precedência quando eu quero colocar outros operadores. Mas, bicho, na boa, coloca esse parênteses aqui dentro do seu código. No meu caso aqui, quando eu salvei, ele já tirou os parênteses que não eram necessários. Mas você agora já entendeu, beleza? Eu ainda preciso colocar mais um bloco do else, que agora para o inglês britânico. Eu repito o bloco anterior, e aqui eu vou colocar hello, e ele diz hello apenas quando o idioma é inglês e a variação é inglês britânico, beleza? Deixa eu apagar essa tabelinha. Então a gente fica aqui com essa possibilidade. É sempre saudável nesse exercício aqui eu colocar esse outro alert que é idioma e ou variação não reconhecidos, beleza? Então a gente pode falar para o usuário que fala assim, cara, eu não consegui entender o idioma que você colocou e eu não consegui entender também a variação que você colocou lá, beleza? Então, só revisando aqui, idioma português e a variação pode ser BR ou Portugal, idioma inglês e variação americana, idioma inglês e variação britânica, beleza? Veja que nesses casos aqui a gente fala de uma forma diferente. Quando a gente coloca aqui no Google Chrome e executa pressionando o F5, ele já logo pergunta o idioma, eu vou colocar aqui o português, e ele pergunta a variação, eu vou colocar BR, ele vai escrever olá. Se eu colocar PT, ele vai escrever olá, porque o olá de Portugal é igual o do Brasil, pelo que eu saiba, tá? Se tiver algum português ou algum conhecimento mais avançado do idioma, por favor, me corrija se eu estiver errado. Mas vamos lá, se eu colocar aqui o idioma inglês e a variação United States, ele vai escrever hi. E agora, se eu colocar EN e a variação
britânica, ele vai escrever hello. Veja que ainda, se eu colocar qualquer idioma ou qualquer variação, ele vai escrever essa página na página via alert que ele não é reconhecido, beleza? Porque ele não se encaixou nesses vários ifs. Então, assim, para fechar a aula, veja que o if ele é uma ferramenta para realmente deixar o seu programa bem inteligente, com as ressalvas lá da IA, tá? Ele pode fazer diversos desvios de fluxo baseado em todas as expressões que você for colocando. Uma coisa eu digo para você, que é muito provavelmente o que você está sentindo ou pensando agora. Muito provável você está confuso. Você fala assim, cara, tudo isso daqui, todas essas letrinhas coloridas, elas estão me deixando confuso. Eu não estou entendendo como isso aqui funciona e encaixa, beleza? Para mim que já tenho 20 anos de profissão, de programação, é bem tranquilo eu bater o olho e reconhecer isso. Mas uma coisa eu digo, para você não é. Então, a única coisa que vai fazer você sair dessa situação é você treinar. Treina muito, repete o exercício que eu fiz aqui com você, adicione outros idiomas, faça mais variações, teste possibilidades, eventualmente, de você colocar aqui mais uma situação, como por exemplo o dialeto. Eu sei que dentro do espanhol a gente tem variações e ainda dialetos, tá? Italiano também. Então, assim, você pode ir acrescentando mais variáveis e assim tornando a sua expressão ainda mais complexa, tá? E é bom que você faça isso dentro de um problema conhecido, porque lembre-se das 3 etapas. Se eu vou com deficiência no entendimento e na lógica, a hora que chega a parte de programação, a hora que eu vou fazer, por exemplo, o meu if, eu vou ficar extremamente confuso, tá? Por quê? Porque eu estou acumulando as etapas de entendimento e lógica no momento que eu for fazer o código. E para você que é iniciante, que ainda não é fluente nessa linguagem de programação, as coisas começam a ficar realmente bastante confuso. Então, lembre-se sempre que quando você tiver dúvidas de como fazer, o problema está um pouco atrás. Tá provavelmente no entendimento e na lógica. Se você não lembra, eventualmente, se você coloca o else if ou desse jeito aqui, ou o if aqui, o seu problema está mais na parte de código. Daí é só dar uma revisada nessa parte. Fechou? Então é isso. Treina muito. Faz mais variações disso daqui. Eu estou deixando esse exercício anexo aqui a essa aula para que você possa abrir ele e digitar e brincar. Não se esqueça, também digite isso no momento que você estiver assistindo essa aula. Então volte e venha digitando comigo, porque só o fato de você digitar faz com que você fixe melhor esse conhecimento, deixando aí, não esquecendo depois e deixando ele mais permanente na mente, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado. Não deixe de avaliar, escrever, principalmente o que a gente pode melhorar nessa aula, tá bom? Que a gente vai sempre melhorar assim que possível. Um abraço, até mais.